Olá, meus queridos. Nossa aula de agora, ela vai focar a questão dos fenômenos e catástrofes climáticas. Nós vamos trabalhar ciclone, tornado, microexplosão e o El Niño e a Laninha. El Niño e Laninha são fenômenos gerados por massas de ar de exceção. Nós não temos muita clareza das razões que promovem essas duas massas de ar. Ela é uma massa oceânico-atmosférica, mas afeta o mundo todo e conseguimos compreender a dimensão dela e as catástrofes geradas por ela. Começando pelo El Niño. O El Niño é uma massa de ar que surge na área equatorial do Oceano Pacífico. Por motivos que não são muito claros, ocorre o superaquecimento daquela região oceânica. E esse aquecimento anormal, acima da média, ele vai gerar uma massa de ar quente e úmida. Essa massa de ar vem em direção à América e desestabiliza a circulação de umidade e a distribuição de temperatura na América. Não é só a América, ela afeta o mundo todo, né? Quando cai em provas de vestibular, cai principalmente a área nossa, o nosso quintal da América. Então, como ele é uma massa oceânico-atmosférica quente e úmida, ele quando atinge a nossa região, ele vai gerar a inversão da corrente de Humboldt. Ele vai empurrar a corrente de Humboldt em direção ao sul. A corrente de Humboldt, lembro vocês, é uma corrente fria. Como ela recua na sua atuação, ela vai ser uma área que vai reduzir significativamente a pesca no período de El Niño. O El Niño, ele vai inverter também a direção dos ventos alísios. Os ventos alísios no hemisfério sul, eles circulam no sentido anti-horário. E essa massa de ar inverte a distribuição desses ventos. Quando chega na América do Sul, ela vai gerar uma barreira atmosférica, concentrando um índice de calor muito forte em anos de El Niño, e nas regiões do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, chuvas. Então, o ano de El Niño é ano de muito calor e de muita umidade. Como nós estamos numa região que favorece o choque das massas de ar polar e a massa de ar quente, gera as famosas chuvas frontais. Ano de El Niño é ano de enchentes no estado de Santa Catarina. Lembrando que esse fenômeno, ele não afeta só o hemisfério sul, no lado da América. Ele afeta todo o globo. A distribuição de temperatura e de umidade no mundo todo vai ser influenciada pelo El Niño. Por ser quente e úmido, em áreas que tradicionalmente são secas, vai chover, como por exemplo o deserto do Atacama, a Califórnia. Em áreas que são frias no inverno, não vai ter inverno, vai ser quente, então ele vai afetar essa distribuição em relação às estruturas dos fatores climáticos. Ano de El Niño sempre vem seguido de muitas catástrofes naturais no que diz respeito à chuva. Nós tivemos vários El Niños que foram devastadores. Aqui, 2016, vocês sabem que nós tivemos o estado com quase 70% dele afetado por enchentes, né? Aqui eu estou mostrando uma imagem de Joinville. Essa aqui é Itajaí e Rio do Sul. Não foram só essas cidades afetadas. Nós tivemos o estado praticamente todo, inclusive as regiões planálticas. Nós tivemos enchentes no Planalto Norte, nós tivemos enchentes na região do Planalto da centro-oeste do estado, nós tivemos enchentes em todo o território. O Vale do Itajaí foi uma das áreas mais afetadas. A Laninha, ela é chamada de anti-El Niño ou contra-El Niño. Se o El Niño é quente e úmido, a Laninha é fria e seca. Ela vai ocorrer no mesmo lugar que o El Niño, na área equatorial do Pacífico, gerando um resfriamento anormal daquelas águas.
Então, ela é uma massa de ar que vai também afetar a distribuição de umidade e temperatura no mundo, gerando sob a região nossa seca pronunciada. Esse é o oeste de Santa Catarina. E frio intenso. Esses são os morros em torno de Florianópolis. Linda essa imagem, né? Catanduva. Ano de El Niño, então, é um ano de muita chuva e calor, ano de Laninha, de frio e seca. O El Niño gera chuvas torrenciais no nosso espaço da região sul e seca pronunciada no norte e nordeste do Brasil. Calor e seca no norte e nordeste, calor e chuva na região sul. A Laninha, ela gera seca e frio na região sul do Brasil e chuvas torrenciais no norte e nordeste. Ela sempre vai ser fria, mas ela vai afetar, então, gerando chuvas em áreas que tradicionalmente não possuem. Outro fenômeno bastante comum, né, na nossa região são os ciclones. O Catarina, eu já trabalhei quando eu falei sobre a geografia de Santa Catarina, ele não vai ser o primeiro ciclone que vai atingir a nossa região. Mas ele com certeza vai ter uma repercussão muito forte, ele vai ter uma mídia muito grande divulgando ele. Não foi o último também. Esse ano de 2020, em julho, nós fomos atingidos, né, por um ciclone bomba que devastou partes de Santa Catarina, gerando diversas consequências, quedas de energia, rupturas, né, na distribuição das linhas elétricas, a condição de internet no estado foi bastante afetado, destelhamentos, enormes consequências. Os ciclones, eles são fenômenos oceânicos atmosféricos. O encontro da massa polar com a massa tropical no nosso litoral, ele vai gerar uma formação ciclonal. O encontro dessas massas de ar gera um cone, ele é imenso, leva dias se formando, e quando atinge o continente, ele vai ser devastador. Ele pode não atingir o continente, ele pode ficar só sobre o mar. Quando atinge o continente, é terrível a destruição que ocasiona. Queridos, os ciclones, eles começam a ser classificados a partir da década de 60, porque eles só são visíveis por imagens de satélite. Eles são grandiosos, imensos. E com isso, nós só conseguimos ver a sua dimensão por imagens de satélite. Esse é o ciclone Catarina, que atingiu o estado em 2004 e destelhou, destruiu horrores, né? Essas imagens são da Praia de Esplanada, em Criciúma. Nosso estado também está nos maiores corredores de tornado a nível de globo. Nós estamos com uma configuração de relevo e uma configuração de massas de ar que favorecem a formação de tornados. Lembrando que o maior corredor de tornados, ele vai estar nos Estados Unidos. Montanhas rochosas, planícies centrais e áreas planálticas. Ventos quentes do Golfo do México, frios do Canadá, que encontram-se nessa região das planícies centrais, gerando o corredor de tornados. Ciclone oceânico, tornado continental. No caso de Santa Catarina, nós vamos estar com a cordilheira nos Andes, né? Os planaltos litorâneos, a região serrana, desculpem, um planalto de baixa altitude e plano na região central. Não tem tornado só em Santa Catarina. Nós temos tornados em toda a extensão do Planalto Meridional e Planalto Brasileiro. Os tornados, eles se formam mais rápido que os ciclones, geralmente entre 6 e 7 minutos. São mais difíceis de serem identificadas as suas formações e eles
quando atingem velocidades bastante fortes, quase o dobro de um ciclone. Só que como eles são menores, eles são vistos a olho nu, eles acabam gerando uma distribuição em forma de carreira, né? Em forma de linha. Só para nós visualizarmos, diferente dos ciclones que só são vistos por imagem de satélite e são oceânicos, os tornados são continentais e são vistos a olho nu. Esse é o de Criciúma, Barra Velha. E nós temos um outro fenômeno que atinge também a região de Santa Catarina, chamado microexplosão. A microexplosão e o tornado se formam em nuvens cumulonimbus. Nós vamos ter uma nuvem bem mal-humorada, rica em energia e muito úmida, escura, que pode gerar tanto tornados quanto as microexplosões. Qual a diferença? Depois que eles ocorrem, o tornado deixa linha, rastro. A microexplosão, ela desce no sentido vertical, da nuvem para baixo, gerando uma destruição localizada. Então, a principal diferença aqui vai ser, depois dele passar, a destruição localizada e o rastro deixado por eles. As duas são geradas em nuvens cumulonimbus, nos dois casos aqui. Eu coloquei no oeste de Santa Catarina, mas as microexplosões não ocorrem só na região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Elas ocorrem também no estado de São Paulo e Minas Gerais. Várias já foram reportadas. Tufões, furacões e ciclones correspondem ao mesmo fenômeno, com nomes diferentes dependendo da região onde ocorrem. No hemisfério norte, são chamados, na Europa e na América do Norte, de furacões. No hemisfério sul, são chamados de ciclones, envolvendo África e América. Tufão é o nome que se dá na Ásia ao mesmo fenômeno. Tornados, eles são os fenômenos continentais, né, já comentados com vocês, que se formam sobre áreas entre 6 e 7 minutos, sendo Estados Unidos o maior corredor deles. A escala Fujita é a escala que mede os tornados, de 1 a 5. Os ciclones também são medidos de 1 a 5. Sendo que um F5, a destruição é absurda, de quase cidade inteira. E podem, inclusive, serem gêmeos, como esse que vocês veem aqui. A tempestade de raio que vocês observam, ela também pode ser sentida sobre regiões de nuvens, né? Nimbocúmulos. Joinville é bastante afetada por tempestades de raio. A concentração de energia dessas nuvens são muito fortes, gerando toda essa destruição. Queridos, essa é a nossa aula sobre fenômenos atmosféricos. Beijo imenso no coração de todos vocês.